Branquinho, muito boa essa tua pergunta. Enganam-se aqueles que pensam que Renato caiu porque não se classificou para a Libertadores da América de 2021. Não é tão simples assim. Renato deixou de ser treinador do Grêmio por causa do conjunto da obra. Uma infinidade de fatos, uma sequência desastrosa, homeopática, foi desgastando o treinador que há muito tempo deixou de ser unanimidade entre diretores, torcedores e, pasmem, alguns jogadores. Tá legal, Gabi, tudo bem, Meg. Até certo ponto concordo contigo, Gibi. Mas eu acredito que, independente de estar ou não a favor da saída do treinador e os motivos que levam a pessoa a se posicionar, eu acredito que o importante agora é virar a página. Futebol é cíclico, nada é eterno no universo das quatro linhas. E o gremista, nesse momento, tem que agradecer ao seu eterno ídolo por tudo que ele fez de 2016 para cá e pensar no futuro do tricolor. Nada irá apagar a virada de mesa que o Grêmio conseguiu com a chegada de Bolzan e Renato Portaluppi. Até 2016, lembrando aqueles que têm uma memória seletiva, vivíamos humilhados, abaixo de cornetas, flautas e deboche dos arrogantes colorados, por estarmos há 15 anos sem nada ganharmos, endividados e diante de uma catástrofe vinda de uma negociação absurda feita por Odoni, dando o Olímpico de presente à OAS e assumindo uma dívida que o Grêmio não poderia pagar. Pois bem, COF, façamos justiça ao nosso eterno presidente, derrubou Odoni e começou a renegociar a loucura Arena do Humaitá. Saiu e colocou Bolzan. E Bolzan fez um serviço extraordinário, não mentiu e não prometeu nada a ninguém. Ele chegou dizendo que estava ali para pagar títulos e não ganhar títulos, que a prioridade era recuperar a saúde financeira do Grêmio. Assim fez. Fechou os cofres, acabou com a farra com o dinheiro tricolor, renegociou aquilo que tinha sido mal aceito por diretorias anteriores, trouxe as dívidas a patamares que o Grêmio podia pagar, investiu na base e trouxe Renato. Pois bem, queiram ou não, de lá para cá, o Grêmio só cresceu, conquistou títulos, saiu da fila. Copa do Brasil em 2016, Libertadores em 17, Recopa em 18 e 3 campeonatos gaúchos. Então, nada, nem ninguém irá pagar o que foi feito. E esses modinhas, cuidado com esses agora que estão dizendo fora Bolzan, de uma forma assim muito... Prestem atenção. Uma das farras que aconteciam no período que antecedeu Fábio Koff eram torcedores profissionais ganhando fortunas para trabalhar como torcedor, ir às arquibancadas, depois às cadeiras e apoiar sempre as diretorias que, de uma forma generosa, garantiam um ganho mensal. Isso acabou. Então, será que esses hoje, que dão a impressão de ter esquecido tudo de bom que foi feito e gritam fora Bolzan, não estão querendo a volta daqueles que durante 15 anos só estupraram o Grêmio e nada ganharam? Pois é, muitas dúvidas. Mas agora vamos nos concentrar na questão: o que derrubou Renato Portaluppi? Fracasso diante equatorianos ficará marcado como o dia que Renato caiu, e não a razão de sua queda.
Romildo Bolzan e Renato Portaluppi, parceria no comando do Grêmio Futebol Porto Alegrense de 2016 a 2021. Entrará para a história como divisor de águas no existir do tricolor no século XXI. Houveram erros e acertos, mas o saldo final, dentro e fora das quatro linhas, superou a expectativa dos mais otimistas dos gremistas. Renato chegou já no segundo semestre de 2016, o Grêmio num sufoco brabo já citado aqui. E de uma forma inesperada, até por ele, Bolzan conquistou a Copa do Brasil numa chegada extraordinária, onde contou com vontade, bom futebol e sorte. Não podemos esquecer a estreia de Renato, que foi contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio, depois de uma falha terrível de Marcelo Groy, uma das poucas do nosso grande goleiro, perdeu para o Atlético Paranaense dentro da arena, fomos para os pênaltis. Era a última cobrança do Furacão. Se o Everton, o goleiro, convertesse, estávamos fora da Copa do Brasil e certamente a história seria outra. Aí Groy se recuperou, pegou esse pênalti, Grêmio prosseguiu na competição e deu a volta olímpica. Com essa volta da confiança e do título, a torcida estava abraçando eufórica ao time. Foi quando, em 2017, veio a Libertadores. Aí foi o ápice. Na virada de ano, a Recopa 2018, título. Para completar o gauchão, depois de anos na fila. O gremista voltava a sorrir e confiar no seu clube. Renascia o orgulho de torcer para um tricolor vencedor. Sequência de 2018 marcada pelo sobrenatural de Almeida e o apito amigo Comembol. Eliminação na Copa do Brasil pelo Flamengo. Jogo de ida, 1-1. Grêmio vencia de 1-0 em casa, merecia ter feito mais e tomou um gol espírita aos 48 minutos do segundo tempo. Segundo jogo no Maracanã, 1-0 rubro-negro. Gol marcado no início da partida, numa falha grotesca do lateral esquerdo Cortez. Na Libertadores, eliminação traumática contra o River Plate. Venceu o primeiro jogo na Argentina, 1-0. Casa vencia de 1-0 já no final da partida, quando o River empatou com um gol com a mão. Mão essa que foi ignorada pelo VAR Comembol. Logo em seguida, o segundo gol de pênalti, num lance infantil do zagueiro Bressan. Apenas mais uma mancha na inexistente credibilidade da Comembol Made in Paraguai. A sequência de 2018 deixou claro para todos. O objetivo de Renato era reconquistar a Libertadores da América. Deixou de lado o Brasileirão, foi eliminado da Copa do Brasil e entrou em campo na grande decisão para ir mais uma vez à final contra o River Plate. Foi a Argentina, ganhou de 1-0. E na arena aconteceu aquele absurdo histórico. Grêmio saiu vencendo o jogo por 1-0. Cebolinha perdeu um gol inacreditável que poderia classificar a equipe. E no segundo tempo, com VAR e tudo, numa bola cruzada, atacante argentino já no final, quase 40 minutos, fez um gol claramente com a mão. Pois bem, o VAR da Comembol simplesmente fez de conta que não viu. E logo em seguida, num lance bizonho de Bressan, a catástrofe se consolidou. Pênalti, Grêmio eliminado. Foi um fim triste para um ano que começou muito bem e tinha tudo para terminar como consolidação de uma grande equipe. E de lá para cá, fatos estranhos começaram a acontecer na arena. Era Bolzan e Renato tirando o Grêmio da degola financeira. Jogadores revelados davam frutos técnicos dentro de campo e depois, em negociações milionárias, traziam o dinheiro necessário para o clube.
Fora do campo, Bolzan continuava a colocar em prática aquilo que prometera fazer. Investia na base, revelava jogadores e vendia os atletas. Dinheiro começou a entrar no caixa. Torcedores, nossa, mas vamos perder o nosso principal jogador, assim está enfraquecendo o Grêmio. Tudo bem, mas é uma realidade. Hoje o futebol brasileiro é um futebol de segunda, quem sabe de terceira. Nossos times comparados aos da Europa fazem parte de clubes pequenos, somos pequenos. Nossa moeda não vale nada, então o Grêmio se obrigava a vender para fazer caixa e recuperar as suas contas e voltar a ter estabilidade financeira. Até aí, tudo bem. Dependeria de fazer uma reposição inteligente. Mesmo que não viessem jogadores do mesmo nível dos vendidos, o time tinha que se manter num patamar. Mas as divisões de base do Grêmio continuavam a revelar grandes meninos, grandes promessas. A questão toda era aquilo que o Grêmio iria comprar para repor o seu elenco. E aí começaram os pecados. Todos os jogadores que vinham chegavam com aprovação ao pedido de Renato Portaluppi. E ele começou a misturar as coisas, o pessoal e o profissional. Dava preferência a veteranos, maior parte deles amigos, amizades feitas em outros clubes. O Grêmio jogou muito dinheiro fora. Robinho, Thiago Neves, ex-jogadores em atividade. Gente que a gente sabia que dificilmente dariam retorno e justificariam os valores pagos. Mas que bom seria se só isso fosse. Erros maiores, decisões equivocadas, teimosia em manter titularidade de jogadores que a gente percebia que não iam, não adianta. E o Grêmio começou a mostrar uma diferença muito grande com relação às equipes de 2018, 2017 e 2016. Aí a coisa começou a ficar estranha. Não dava para entender contratações pedidas pelo treinador e a teimosia de escalar jogadores que não conseguiam dar o retorno esperado. Contraste com aqueles que não se enquadravam na forma de agir e pensar do técnico. A exemplo de Marinho, passou pelo Grêmio sem brilho para se tornar o rei da América no Santos. A bola pune e o castigo revelador veio no jogo contra o Flamengo no Maracanã pela Libertadores da América em 2019. O time do Grêmio parou de correr. Parou de jogar futebol. Passou a caminhar em campo. Bolinha para lá, bolinha para cá. O número de lesões impressionava. Boa parte musculares. Excesso de lesão muscular começa a ser associada à falta de treino, falta de ritmo, falta de preparo físico. O Grêmio, quando tinha que enfrentar adversários que vinham fechados, não tinha velocidade, ficava com aquele toque para lá, toque para cá, toque para lá. Perdia pontos para times que deveria vencer, principalmente no Brasileirão, dentro de casa. Aí fazia grandes jogos fora, mas claro, jogando fora contra grandes equipes, essas equipes propõem o jogo, não ficam retrancadas. Com o espaço, o futebol do Grêmio aparecia. Então o time começou a viver de brilhos esporádicos e partidas medíocres. Em paralelo saltava aos olhos o desrespeito ao campeonato brasileiro. Mas daí Renato vinha a público e dizia, não, nós queremos ser campeões brasileiros sim. E realmente, ele queria. Mas daí se começou a perceber outro detalhe. Os estrelões, os titulares, só entravam em jogos grandes ou decisivos. Como se fossem assim deuses do Olimpo preservados para a hora de decidir. Claro, o campeonato brasileiro tem muitos jogos intermediários.
Então nessas partidas eles não entravam, e aí o Grêmio perdia pontos que o prejudicavam na sequência da competição. Tudo bem, é uma forma de se administrar um time num calendário desumano. Mas o problema é que quando esses monstros preservados entravam em campo, nada mostravam, muito pelo contrário. Saltava aos olhos a falta de treinamento, a falta de ritmo e principalmente a falta de preparo físico. Aí começou a se concretizar a grande suspeita. O vestiário do Grêmio estava se tornando uma enorme panela. Quem determinava ritmo de treinos, quem determinava quando e como jogar, eram os atletas. Se formou uma cúpula. Na época, Marcelo Oliveira, Maicon, Kahneman, os mais cascudos, depois chegou o Diego Souza, depois vieram o Thiago Neves, Robinho, Cortez. Eram eles os donos da chave do vestiário. E Renato apenas administrava. Fazia parte do tudo bem. Vocês têm todo o meu apoio, mas terão que mostrar em campo. Ou seja, se aquele corporativismo mostrasse resultados dentro de campo, eles poderiam ficar. Só que não mostrou. Além de um futebol de péssima qualidade, um time que a gente percebia que não treinava, que não tinham jogadas combinadas, que viviam de toques laterais, uma lentidão absurda, a gente via o problema do preparo físico e as lesões se acumulavam. No final de 2019, aconteceu o máximo, o 5-0 contra o Flamengo. Nesse jogo, a casa deveria ser arrumada. Essa foi a partida que o Grêmio deveria chegar a agradecer a Renato e dizer, vamos recomeçar. Mas nada foi feito. Porque Bolzan, um grande administrador, pecou em confiar demais em Renato Portaluppi. Não querer enxergar o que estava acontecendo e acreditar que mais cedo ou mais tarde os resultados viriam. Mas, infelizmente, não vieram. Pouco a pouco, algumas revelações traziam a público uma situação mal explicada no clube. Everton Cebolinha, ao chegar no Benfica, revelou estar surpreso. Jamais treinara no Grêmio com a intensidade que treinava no time português. O pai de Jean-Pierre foi mais explícito. Afirmou com todas as letras que Renato Portaluppi não treinava os jogadores. E na semana que antecedeu a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o time ficou de folga em Atibaia. Até idolatria tem limites. Lua de mel chegar ao fim. Desconfiança tomou conta da torcida. Hora de discutir a relação. Indignada, a torcida queria saber até quando Renato manteria Tassiano como opção, Alisson como titular absoluto e Cortez como primeiro reserva de uma lateral esquerda deficitária, enquanto dispensava um jogador como Luciano, que saiu sem ter oportunidade para ser destaque no São Paulo pelo Brasileirão, e revoltava Pinares, jogador de seleção que falava em ir embora por não ter oportunidade de mostrar o seu futebol no Grêmio. Em 2019, o Grêmio ganhou o Gauchão. Não vamos desfazer, deu uma volta olímpica. Em 2020, mais uma vez, o título gaúcho veio. O Grêmio dava derreio nos Grenais. O Grêmio ganhava sempre do rival, transformou o rival num freguês. Então maquiava o que acontecia no vestiário. Só que veio então a pandemia. Veio uma razão, uma desculpa maior para o time se acomodar. Não se treinava mais. Era um absurdo que se via dentro de campo.
E os jogadores, os titulares, no Brasileirão seguiam sendo poupados. Essa é a palavra, poupados. É uma forma elegante de dizer, viviam de folga. Eram pagos para não jogar e fazer de conta que treinavam. O ano foi se passando, o fracasso no Brasileiro estava simplesmente se consolidando. A salvação seriam as Copas, um vexame contra o Santos, onde o clube santista sobrou, enquanto o Grêmio morto caminhava, e outro sacode contra o Palmeiras. Então a pressão contra Bolzan foi gigantesca. Renato tinha que cair. Bolzan manteve. Agora, ninguém é ingênuo o suficiente de achar, o Renato caiu por causa da eliminação. Bolzan não iria renovar com o Renato, colocando como condição de sua permanência se classificar para a Libertadores. Isso não entra na cabeça de ninguém. Renato caiu por causa da forma que foi eliminado. Essa eliminação demonstrou tudo errado. Vamos lá. Os titulares, as estrelas, praticamente não jogaram em 2020. Agora diz aí, quem entende um pouquinho de futebol, é um esporte coletivo. Depende de repetição, de condicionamento, de ritmo. Quem de sã consciência vai deixar um time todo parado para entrar na hora do fogo, na hora da decisão? Isso não existe. E outra, para jogos dessa envergadura, a equipe tem que estar coesa, tem que ter um plano de jogo, como tinha o Independiente Del Valle. Era lindo ver os caras jogar, cada um sabia o que tinha que fazer em campo, o que não acontecia com o Grêmio. Bom, um fato gritante, não sei se você percebeu. Ao entrar em campo, o PP gritava para o Ferreirinha se o Ferreirinha queria jogar na direita ou na esquerda. Para mim, tanto faz, mas vem cá, é churrasco. É futebol amador de final de semana? Como um atleta vai entrar em campo sem ter recebido do treinador a forma e a posição que iria atuar? Era tudo no improviso. E outra, Maicon, visivelmente nervoso, fora de forma, transtornado, gritava com o treinador como se estivesse falando com um subalterno. Ele só faltou ir ali do lado de campo e dar uns tapas no técnico. E numa reclamação absurda, ele, como capitão que deveria manter a ordem, recebeu o cartão amarelo. E numa entrada infantil amadora, foi expulso quando o time mais precisava dele. Agora, um jogador que está transtornado em campo, está fora de forma, que o time termina o primeiro tempo empatando em 1-1, o primeiro tempo poderia ter feito 3-4, mas não fez, é do futebol, é incompetência, mas acontece. Um time que precisaria de cabeça fria para atacar, mas não se descuidar da defesa, porque se tomasse um segundo gol seria fatal, não poderia ter um volante amarelado, descontrolado dentro de campo. Ele teria que ter sido substituído, e dizem as más línguas que o treinador pensou em substituí-lo. Só que simplesmente ele falou no vestiário, não vou sair e pronto. Se é verdade, Sofá de Pobre não teve como apurar. Mas não dá para duvidar 100%. Outro fato que chamou a atenção, Diego Souza. Diego Souza tá pesado, tá gordo. Cortez, gordo. Lucas Silva, gordo. David Braz, que agora está indo para o Fluminense, gordo. Paulo Miranda, gordo. Ou seja, esse povo não treina. Não tem preparação física no Grêmio. E aqueles meninos que estão mais magrinhos não estão gordos. Mas, em compensação, não estão preparados, principalmente na questão muscular. Como eles têm muito ímpeto, muita vontade, não sabem como dosar, a distensão é uma tragédia anunciada. Então, na eliminação contra o Independiente, quando se via um time certinho, time tecnicamente inferior, dando um banho de bola, com o Grêmio ganhando, assim, levando um baile tático, o Grêmio vivia de vontade.
Pegava a bola, dava para um atacante, que ia driblando até perder. No primeiro tempo, o Grêmio poderia ter ganho esse jogo e ter se classificado. Mas sabe por quê? Porque o Independiente respeitou demais a arena e a camisa tricolor, recuou e não foi aquele Independiente de sempre. E ali eles se perderam. Então o Grêmio deixou de fazer muitos gols. Se faz esses gols, os equatorianos iam ficar desesperados, iam vir para frente de forma desordenada, teríamos contra-ataque, seria fácil classificar. Não fez, tá bom? Incompetência. Incompetência que vem de falta de treinamento, de falta de treinar fundamentos. Conclusão a gol é fundamento. Não se pode admitir um jogador como Ferreirinha, diante do goleiro, com o cara deitado, estar de cabeça baixa e chutar em cima do cara no chão rasteiro. Isso é falta de fundamento, treinamento. Em outras palavras, quando terminou o jogo, o ambiente era péssimo. Diretores, conselheiros, caíram em cima de Bolzan. Então Bolzan não tinha mais como esconder, escancarou. Não poderia mais continuar da forma que estava. O Grêmio precisava recuperar a chave do vestiário e acabar com a panela. E foi o que aconteceu. Houve uma reunião com todos os vice-presidentes, com gente que resolve, e ficou decidido, Renato não permanece mais no clube. Claro, é um ídolo, é um homem que merece respeito, errou, mas acertou. E acredito eu que a história, entre erros e acertos, dará um crédito na escrita fiscal da passagem de Renato pelo Grêmio de 2016 a 2021. Então ele merecia sair pela porta da frente com dignidade. Aí deram chance a ele de se demitir e usaram o fato de estar com Covid e precisar cuidar da saúde como pretexto para a sua saída. Mas a gente sabe que, graças a Deus, Renato está se recuperando e se o Grêmio tivesse passado, essa Covid-19 não atrapalharia em nada. O que atrapalhou foi o tudo errado. E realmente, agora nesse final, estava tudo, mas tudo melancolicamente errado. Futebol é esporte coletivo que se ganha com técnica, mais vontade e principalmente treinamento, repetição. Com jogadores entrando em campo sabendo a função que irão cumprir e escalando sempre os melhores, porque futebol é momento e resultado. E o Grêmio tinha se transformado num clubinho de amigos, um clubinho de férias, onde os jogadores definiam como e quando trabalhar. E dessa forma, ninguém chega a lugar nenhum. Mesmo diante das trágicas cenas testemunhadas e a eliminação, Bolzan não pensava em demitir o treinador, mas a pressão foi forte demais. Ambiente na arena após o término do jogo se tornou insustentável e marcaram uma reunião para a manhã seguinte. Assim definiriam o destino do técnico. Argumento utilizado para justificar a saída de Portaluppi foi político. O assistido na partida contra o Independiente escancarou total falta de comando, clube de joelhos perante a vontade dos jogadores. Permanência do técnico revelaria a falta de pulso da atual administração, abrindo as portas do clube para a volta da oposição. Bolzan, mesmo a contragosto, teve que se curvar à vontade da maioria. Era voto vencido. Renato, página virada, momento de pensar no futuro. O ideal é trazer um técnico jovem, com ideias novas, que está acompanhando as mudanças no futebol. Mas sem esquecer a panela de pressão que se tornou os vestiários do Grêmio. Necessário um disciplinador. Existe a terceira opção, improvável, mas não impossível. Por que não trazer os dois para comandarem o departamento de futebol do Grêmio? Um como treinador e outro como diretor de futebol. Aberta a temporada boataria. Ao gremista resta esperar. Só o tempo trará a verdade.
Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Enquanto isso, colorados estão em orgasmos, delírio total, rindo à toa, mas não dá para entender. O que acontece na arena do Humaitá não paga as dívidas do Beira-Rio e o Internacional continua falido. Má fase dentro de campo, derrotas, isso tudo faz parte do futebol. Mas falência, ter que viver se alimentando de sonda e caldo mage, já é um problema mais sério. E a você, Renato, mais uma vez, um muito obrigado. Segue sendo o ídolo maior do tricolor. Eu, particularmente, Romário Oliveira, o apoiei até o fim, porque via virtudes no seu trabalho, via o gremismo nas suas atitudes, mas infelizmente eu tenho que concordar que você se deixou envolver e se desgastou pelo longo tempo no cargo. Isso acontece. Mas também, comparando essa última passagem com as suas anteriores, dá para perceber que você evoluiu muito. Se tornou um técnico cascudo que aprende com erros e acertos. E nessa passagem, novos aprendizados com certeza chegaram até você. A porta está aberta, certamente você irá voltar e voltará ainda melhor para continuar escrevendo a sua história de vitórias com a camisa tricolor. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. Agora surge o boato de ser Thiago Nunes o próximo treinador. Seja qual for, será bem recebido e apoiado por aquele que realmente é gremista e que é o melhor para o tricolor. Mas, além da figura do novo treinador, tem que chegar a vassoura. Porque acredito eu que a mentalidade hoje existente no vestiário do Grêmio tem que ser varrida. E não se surpreendam se, além de Renato, alguns jogadores, até mesmo aqueles considerados titulares absolutos, sejam convidados a se retirar. Só o tempo dirá. Vamos encarar 2021 e torcer que não acabe como terminaram 2019 e 2020. Assunto encerrado e ponto final.